Vamos dar continuidade às nossas reflexões do livro Dicionário da Luz. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, cujo título é Obsessão. Aconselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Então, à medida que a gente vai lendo as obras de André Luiz, nós vamos vendo os desdobramentos que os trabalhos espirituais efetivam na Terra. Mesmo porque a Terra é um ambiente de condições mais rústicas, e os trabalhos espirituais eles têm que ajustar essas necessidades dos homens. Entre as necessidades que nós vamos ver, a principal dela é um trabalho mediúnico voltado a um tratamento espiritual, tanto de encarnados como de desencarnados, como encarnados envolvidos mentalmente por esses companheiros. Esse processo de sintonia espiritual, de perturbação em dois planos da vida, é a mediunidade doente, né? Em que essa sintonia se faz uma necessidade de ajustamento entre os dois planos, e acaba que nos centros espíritas o contingente de reuniões mediúnicas se volta ao tratamento espiritual desse naipe, que é um tratamento de desobsessão, né? Naquela época, talvez por ser muito novo aí nos trabalhos espirituais na Terra, hoje o desdobramento dessas atividades são muito grandes. Você vê que o Alexandre, de vez em quando, eles se reuniam em datas especiais para fazer um trabalho desse nível, né? Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados no serviço de benefício espiritual. Então, por ser um trabalho mais pesado e ter uma especificação, porque as pessoas que passam pela obsessão, elas não se ajustam naturalmente a um trabalho de renovação pessoal por si mesmo. Na maioria das vezes são levadas ao centro espírita, são conduzidas ao centro espírita pela misericórdia divina, né? Então, é muito difícil uma adesão natural de quem está no processo de obsessão, né? Principalmente se esse processo de obsessão ele é muito ostensivo, né? E muitas vezes quem vai passar por um processo é as pessoas que estão envolvidas no cenário da desobsessão, que sofrem, né, a implementação desse trabalho, e que eles que se ajustam para receber o apoio espiritual junto indiretamente pela pessoa que está obsediada, né? E como o caso é generalizado, então vocês verem, né, como é que a coisa é complicada. Enquanto que uma mediunidade de desenvolvimento, que é um trabalho mais leve de tratamento espiritual, onde a maioria dos médios em ajuste acaba sintonizando com entidades com características semelhantes, né? A desobsessão não, ela pega exatamente entidades extremamente perturbadas, em níveis diversos, né? Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo no trabalho, interroguei-o com curiosidade de sempre. E essa curiosidade é desde a época de Jesus. Tanto é que tem um capítulo no Boa Nova, não sei se não me engano se é o Tomé ou o Tadeu, que fica impressionado como Jesus conseguia conversar com as entidades perturbadas e conseguia auxiliá-las, né? E auxiliar o médium
médium que estava sofrendo a sua insinuação vibratória mental da entidade, ao ponto até de tirar aquela insinuação, né? E os discípulos não conseguiam fazer isso, até porque eles achavam, como muitos companheiros imaturos hoje ainda acham, que existem entidades diabólicas, e essas entidades, elas são inimigas do bem. São entidades que não gostam do bem? São, mas são entidades diabólicas na acepção de que são criadas por mal. São entidades com um teor emocional muito voltados à raiva, à mágoa, à vingança, né? E na maioria delas foram vítimas de alguém que fez ações atrozes com ela, e essas pessoas são nós que estamos aqui tentando redirecionar nossas vidas, e que não fomos flor que se cheira na vida. Então, se alguém acha que nós somos espírito elevado, nobre, bonzinho, nós não somos, não. Nós somos espíritos resgatando, né? O expositor, então, deve ter direcionado tanta mente ao buraco que tem que fazer muita palestra mesmo. Fazer mais parte da turma de baixo que da turma do meio. Isso mesmo. Quantas pessoas ajudam os creches? É porque se fosse esperar a reencarnação para resgatar com esse número de pessoas, não dava, tem muita reencarnação. Então eles fazem um conjunto de fazer, ó, vamos fazer um projeto aqui para você conseguir resgatar com essa turma com mais rapidez, né? Então abre uma creche, faz um trabalho, né? Aqui para nós são trabalhos beneméritos, né? Bonitos, mas você pode ter certeza que muitas vezes quem está na frente desses trabalhos é porque precisa resgatar com um número maior de pessoas, tentando auxiliá-las de forma a não precisar ter que reencarnar com cada uma, de trazer para a família, né? Já faz um trabalho mais... por isso que nós sempre temos que estar envolvidos no bem, que seja pequeno. Uma tarefa qualquer que nós abracemos, semanalmente, já é um princípio de resgate espiritual que nós diminuímos em parâmetros de reencarnações, né? Um trabalho no bem que nós abraçamos. Por isso que a expressão fora da caridade não há salvação, e a única coisa que nós temos que nos salvar é das nossas atitudes do passado, das nossas escolhas do passado. Quando você escolhe a caridade, que deve ser o movimento natural da nossa vida, como não é natural ainda, a gente faz caridade como se fosse algo especial, né? Um momento especial da nossa vida para fazer o bem, o que na verdade é um laboratório de desenvolvimento do bem, até que a gente começa a compreender que aquilo que você faz na campanha do quilo, que você faz numa tarefa qualquer, você tem que fazer todo dia, né? Imagina que você auxilia pessoas, visita hospitais, né? Doentes físicos. Quantas pessoas são doentes psicológicos e espirituais ao nosso lado? Que, principalmente os doentes que estão aí perturbados, são os agressivos, são pessoas que estão prontas para adoecer, mas a gente só tem compaixão delas quando elas estão o quê? É igual o filme, o bandido está lá até no final, ele vai sofrendo lá, que aí você fica meio com compaixão do cara, mas quando ele está o quê? Quando ele está sofrendo, né? Mas aí lá no fundo nós estamos com a vingança ali, é bom quem sofreu, é bom, né? Mas quantas vezes você vai num quadro de sofrimento no hospital, que essa pessoa está naquela situação porque foi aquela outra pessoa que nos fere, nos agride, né? E nós temos que chegar nesse padrão para ter compaixão dessas pessoas, né? Todo obsediado é um médium na acepção legítima do termo. O instrutor sorriu e considerou: médios, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhidos nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Então, o médium, ele diz na sua perspectiva de intermediação, aqui forças, ele interpreta, né? Quantas vezes num ataque de nervos nós somos intermediários de quem?
Ué. Né? Você vê que essa oscilação ela é natural na nossa vida. Os espíritos estão em toda parte. E sintonizamos com as entidades conforme aquilo que nós, né? Uns torcem para que a gente seja desequilibrado, outros torcem para que a gente seja equilibrado. Tem que saber com qual padrão nós nos mantemos mais sintonizados, né? Porque desde que o homem começou a dilatar a sua capacidade mental, a sintonia mental surgiu, a mediunidade, e essa era uma preocupação do plano espiritual. O homem ia começar a dilatar sua mente, expandir sua capacidade mental, com isso abriria brecha para quê? Para o intercâmbio entre os dois planos da vida, né? Já que quem são os espíritos? Somos nós que perdemos a vida e temos necessidade de sentir, de comunicar, de estar do lado das pessoas conforme os nossos interesses. A gente tem um pensamento, Samuel, de que o médium é aquele que senta numa mesa, que faz parte de uma reunião mediúnica e que recebe espíritos, né? Esse é só o cara que se educou para operar em benefício desses recursos por uma finalidade. O que ele está falando ali, nós somos médios, né? Todos somos. Ou para o bem ou para o mal, no nosso dia a dia, né? Isso mesmo. A grande mesa mediúnica é o relacionamento humano. Com a forma como nós direcionamos nosso pensamento. Quando Jesus subiu no monte e conversou com Moisés e Elias, ele estava mostrando que esse intercâmbio seria melhor em planos superiores, num patamar mental elevado, porque o monte não é uma subida do monte, é um símbolo de elevação em que nós nos dispomos a intercambiar com gente de naipe o quê? Mais nobre. Porque se Jesus intercambiava com esse tipo de espírito, os obsediados, em que Jesus muitas vezes teve que intervir, estava nas baixadas dos interesses do quê? Perturbados, infelizes, não é assim? Então, cada um de nós elege a companhia espiritual que quer. Então, naquele momento ali, Jesus conversa com duas personalidades muito expressivas. O primeiro, a personalidade de Elias, que representa o símbolo da reencarnação. O segundo, Moisés, que vendo a imaturidade dos homens, a amplitude da mente humana, nesse intercâmbio comum, ele proibiu ele proibiu que não é dentro de uma vocação, né? Dentro de uma maturidade do jeito que a humanidade está ali, como é que esse intercâmbio ia se favorecer natural? Não pode. Isso, né? Não pode. Uma coisa sagrada. Esse intercâmbio é sagrado. Como que ia virar uma mesa comum? Tanto é que vira que nós estamos vendo aí os médios aí metendo os pés pelas mãos, uma comercialização espiritual, né? Comercialização mediúnica essa muitas vezes transformada em leitores do futuro e que muitos de nós adoramos, né? Gostamos de consultar, porque estamos sempre preocupados com nossos anseios do amanhã, não é assim? Então nós mesmos sustentamos muitos intérpretes no processo de queda. E é lógico, a partir do momento que você comercializa, você não vai atrair espírito superior para comercializar isso. Quem gosta de comércio é gente que está nas baixadas dos interesses, né? Basta ver que uma das passagens de Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade religiosa, Jericó é uma cidade comercial. E quando ele desce para a cidade de Jericó, ele é assaltado por assaltantes que até o ferem e deixam cair no meio da estrada. Quantos de nós, num padrão desse, vai ser assaltado por forças perturbadoras, não só que nasce de nós, mas também por sintonia natural com aquilo que nos envolvemos, e acaba que nós somos assaltados, ferindo-nos a consciência, né? E que ferida essa que o sacerdócio
imediato, não tiveram interesse de auxiliá-lo, porque passaram lá e viram ele ferido e passaram de largo, assim, né? Quem se interessou por ele foi um samaritano, que também sofreu o preconceito de ter se separado das 12 tribos de Israel, é assim, e que todos eles não gostavam do samaritano, e Jesus já querendo mostrar que a bondade não nasce das condições rotulares das religiões, porque eu posso ter um conceito de religiosidade, mas não ser bom, e que uma pessoa tida, separada, inferior, ela pode ter um sentimento de bondade a fim de acolher alguém que está ferido no meio da estrada. Não é assim? Então, nós não podemos, a mediunidade perturbada da obsessão, que é generalizada, já que ela representa os nossos anseios comuns de viver, nossa mente está sempre julgando as pessoas, não é assim? Nós estamos sempre avaliando com um padrão negativo da vida, e não tem jeito não, nós atraímos aqueles que estão do nosso lado conforme as nossas intenções no dia a dia. Da mesma forma que tem espíritos que querem nos fazer crescer, inspirando-nos ao bem, porque eles não vão fazer as nossas escolhas nesse sentido, eles só nos inspiram. A obsessão é uma ação incisiva do mal querendo nos convencer que vale a pena fazer o mal, já que muitos espíritos sofredores, eles impõem essa postura mental. E como que o barulho do mal é mais forte nesse sentido, né? Você falou querendo luz? Hã? Você falou querendo luz? Tentar convencer querendo luz? Não, querendo-nos induzir aquilo que eles estão movimentando, né? Então eles vão tentar nos convencer. Então você começa a desconfiar do comportamento de alguém do seu lado, certamente vai ter um tantão de gente lá falando assim, é isso mesmo, está te traindo, está fazendo isso. E aí tem do lado alguém mais sutil e fala assim, olha, cada um responde por si nas suas escolhas na vida, meu filho. Responda pela sua, esqueça o outro. Se você quer ter problema, fica preocupado com a vida dos outros, não é assim? Então, olha, um sugestiona esse naipe de outro assim, ó, vai lá meu filho, eu fosse você, pesquisava, procurava, que você vai achar. Não é assim? É assim mesmo. A coisa né? E nessas horas, quando você procura, eles até te fazem ver coisa que não existe, né? Procura, metodiza e uma hora você vai achar, porque como que é fácil achar problemas na vida que todo mundo tem, né? O obsediado, porém, acima de médium de energias perturbadas, então, as energias superiores querem que nós sejamos canais delas, mas o que tem de energia perturbada esperando a gente para ser canal deles também, né? É quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar do humano. Então, se o plano espiritual tem poucos espíritos superiores, existe uma legião de espíritos perturbados pronto para intercambiar com a gente, né? Pronto para fazer uma parceria natural conosco. Basta a nossa intenção em buscar o mal, que aí tem uma legião de espíritos perturbados, desencarnados, em processo de educação, junto de nós mesmos, a fim de aprender com a dor, com as experiências pela qual nós mesmos direcionamos nossas intenções, né? Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Então, todo um processo obsessivo tem que ter esses credenciais: atenção, prudência e, acima de tudo, um sentimento de carinho por todos. Então, quando alguém nos chega perturbado, trazendo uma mensagem de perturbação, escutamos com carinho, com atenção e prudência. Toda pessoa que está nesse momento assim, de desequilíbrio, ela está sofrendo
sofrendo um processo de obsessão? Provavelmente. E que nós temos que tratá-los como doentes. Então, por que a Terra dá um credencial de prisão e hospital? Ou tem criminoso ou tem doente. Samuel, esquizofrênico é uma perseguição? Perseguição do própria consciência dele pela culpa do que fez no passado, e perseguição porque se ele fez, alguém sofreu a ação dele. Aí pode ter também. E por isso que a esquizofrenia tem um traço muito comum dos esquizofrênicos, que é a perseguição, que é a esquizofrenia paranoide. São duas, né? Hã? Ele é perseguido por ele mesmo, pelos atos dele. Isso mesmo. Possivelmente por uma A consciência dele cobra dele tanto, está perseguindo ele, que ele projeta isso para onde? Para fora dele. E certamente tem espírito atrás dele. Uma vez eu trabalhei num lugar que tinha esses doidinhos que ficam, ele ficava lutando com as sombras. É doidice mesmo ou podia ser? Não, é mediunidade aflorada mesmo. Nossa. O André Luiz, se a gente olhasse no nosso lar, ele saía dando soco naqueles que faziam gargalhada nele lá. Quem olhasse, por isso que ele até achava que estava no hospício espiritual, porque... Não, mas é assim? Lá Isso, então é uma sensibilidade mediúnica aflorada com o perturbador do lado, só que ele está no plano espiritual. Não adianta ele dar soco nele, vai pegar. Não é assim? Eu não me lembro bem, mas não tem uma questão da esquizofrenia, que ela não acontece por influência espiritual, é uma questão orgânica, não tem isso não? Tem também. É muito difícil a gente... Tem esses dois casos. Tem o processo orgânico porque tem uma distonia mental sempre sustentado por um núcleo de perturbação do passado. Mas esse orgânico também pode ser consequência de alguma coisa. Isso. Agora, não tem como uma pessoa que cometeu um crime não ser perseguida. Não é assim? Ele já é em si perturbado pelas próprias insinuações do passado que o cobra consciencialmente. Só que toda ação consciencialmente que você cobrou porque você fez alguma coisa. E alguém está por trás desse processo. É um quadro bem complicado, né, Samuel? É muito difícil a gente separar uma realidade perturbadora, fisiologicamente falando, de uma doença qualquer, sem uma influência espiritual. Tá claro? Mas nem toda doença tem uma influência espiritual, no seu sentido assim, uma obsessão, mas sempre tem algo espiritual ligado. Então dá um exemplo. Eu sofro um acidente de moto e tenho uma distonia cerebral. Isso é decorrência de um processo de estrago que eu cometi no cérebro. Mas não quer dizer que os espíritos não podem aproveitar isso, né, assim, para fazer um processo de obsessão em cima disso. Tá claro? Ali o defeito é porque houve uma ruptura de ordem neurológica. Tá claro? Mas... São as doenças exógenas ou não? Pode ser doenças exógenas, pode surgir de fora para dentro, né? Assim? Exógenas é de fora para dentro. Isso. Mas que tem um contributo espiritual. Porque sempre tem um contributo espiritual, porque nós não somos espíritos bons, gente. Se nós olharmos a história do mundo, onde estavam os bons? E aí você fala aí, por exemplo, a pessoa ela sofre um acidente desse, tem um traumatismo aí. Aí ela vai desencarnar. Pode ser? Como é que é isso? Aí é um resgate espiritual. Eu falo quando ela não desencarna. Entendi. Ela pode apresentar comportamentos neurológicos perturbados. Nós conhecemos casos particulares desses aí. Uma vez eu encontrei com um amigo meu, que ele trabalhou sempre no movimento espírita, ele sofreu um acidente de carro, então ele voltou. A estrutura mental dele já não funcionava como ele era amadurecido. Mesmo naquelas condições, ele falou que ele resgatou, ele falou comigo particularmente, que ele resgatou aquilo por uma coisa que ele fez quando ele era abade, né? Um passado religioso que ele abusou de algum... E ali, aquele acidente, ele estava resgatando, só que a mente dele voltou a ser uma criança. Até a esposa não deu conta dele.
quem dá conta dele hoje são os familiares mais diretos, né? Ele realmente já não consegue ter aquela maturidade que ele tinha normalmente quando ele... E ali existe um resgate espiritual, né? Que ele mesmo tinha uma certa consciência do que estava acontecendo, mas não conseguiu voltar à condição que ele era antes, né? Lembrando as conversações ouvidas entre os as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores de Alexandre e outros instrutores, acrescentei: pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que os nossos amigos comentam a posição dos obsediados que serão trazidos a tratamento. Então, os quadros, por exemplo, na área da medicina, é muito difícil de ser curado. Mas em se tratando de uma perspectiva espiritual, uma esperança de curas em níveis diversificados, né? Em se tratando de quadros como esse, por exemplo, as percepções espirituais, elas têm dois tipos de análise. Tem o delírio e a alucinação. Qual que é a diferença do delírio e da alucinação? A alucinação é uma projeção criada pela mente, na linguagem médica, que é passível de existir, mas não existe. A pessoa enxerga, mas não, o objeto enxergado não existe aqui. Mas, por exemplo, eu vejo uma bola é passível de existir? Tá claro? Outra coisa é você falar assim: eu estou vendo um marciano. Tá claro? Como o marciano ainda não é comprovada a existência dele, aí ele sai da condição de alucinação para uma condição de delírio. Tá claro? Mas eu posso chamar de marciano, por exemplo, um espírito, um espírito com características diferenciadas que a pessoa interpreta na sua forma de ver. Tanto é que hoje a medicina, quando se trata de perturbações desse nível, tem que se levar a construção mental dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa pode interpretar numa linguagem espiritual típica de uma religião. Eu estou vendo um pai de santo, então já não se leva em consideração como um delírio, porque aquilo faz parte das concepções que a pessoa tem, tá claro? Então, tudo isso é hoje, por isso que vai se abrindo o leque de compreensão em cima dos fenômenos, né? Então hoje, como que é fácil hoje, por exemplo, eu estou vendo um vampiro. Porque nós sabemos que existem as vampirizações espirituais, né? Tanto é que transformou em filme. Assim? Transformar isso, né? Como se fosse verdade o Drácula. Para você ver, mas todo espírito do plano espiritual que suga a energia de alguém é o quê? O que aconteceu é que alguém foi no plano espiritual, viu essa cena, mas era uma pessoa voltada a uma produção artística e fez o quê? Colocou uns dentinhos. Fez os filmes. Como quem Assim? uma pessoa escreveu um filme, uma história, né? Mas não tem os vivos mortos hoje? Pois é. O que é os vivos mortos, senão os umbralinos, os espíritos estão desencarnados nas condições de bastante desgastada espiritualmente, que tem aquelas características lá, ó. Tanto é que tem gente que sai do corpo, desdobra no plano espiritual, sai do corpo físico, porque quando nós estamos dormindo, nós saímos do corpo, conforme a zona que ele vai aproximar, mas tá igual o filme agora. A turma está se apresentando igual o filme que eu assisti. Quem escreveu teve essa inspiração lá? Certamente, muitos dos filmes de terror, esses filmes que a gente vê aí, não são mais nada menos que uma projeção daquilo que vê nos planos do quê? Espirituais. Hein? Tem um resgate que nós vimos lá no Matador, daquele caso, não sei o nome, né? Que é cheio de sangue lá e é vampirismo aquilo. O termo é vampirismo. Isso, o capítulo de vampirismo. No livro dos Espíritos tem uma pergunta que, eu não sei direito qual é a pergunta, mas a resposta é que a maioria dos nossos atos, na verdade, a gente está sendo influenciado pelos Espíritos. Você vê,
nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas ações. Pois é, aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, porque muitos espíritas sempre dizem que tudo que acontece, os problemas, tudo é um obsessor. Né? Certo. Aí já é uma justificativa boa. Para não assumir a responsabilidade. Mas, na verdade, a gente é responsável, mas diante da resposta dessa pergunta, a gente é responsável, mas qual o tanto de responsabilidade que a gente tem? Porque no cotidiano, no nosso automatismo, na nossa vida, na nossa inconsciência mesmo, a gente acaba sendo influenciado, às vezes, muitas vezes, né, uma sugestão, sem essa percepção, né, porque tem a questão da sintonia, mas às vezes é uma própria inconsciência mesmo. Eu tô tão inconsciente que a primeira sugestão que chegou, eu já embarquei nela. Nós somos influenciados pela inconsciência da nossa intimidade, que são nossas tendências, nossos anseios, nossos prazeres. Quantas vezes nós somos? O que o Espírito faz é só embarcar naquilo que intimamente nós somos o quê? Veículo. Porque se existe uma influência... Agora a responsabilidade cabe ao nível de comprometimento que cada um faz dentro desse processo. Porque eu tenho a minha parte e o Espírito está tentando me induzir, também tem a parte dele. Mas o padrão de predomínio é de quem? Tem que ser nosso. Lógico. Não, tem que ser, mas não é. Tanto que tem essa resposta, falando que a maioria das nossas ações... são induzidos, mas na verdade ele está querendo dizer que nossas ações não são puras nossas. São induzidos por quê? Vamos pegar aquele livro do André Luiz, Sexo e Destino. O cara está aqui, alcoólatra. O outro alcoólatra desencarnado está lá fora. E ele está doido para beber. O que ele fala assim? Ele pensa assim: quero beber. Imagina que ele colocou a palavra quero beber. O pensamento. O pensamento chega na cabeça do cara que é alcoólatra aqui. Então o que ele sente, o que ele escuta? Quero beber. Agora ele sabe que é o outro está querendo? Não, ele escutou quero beber como se ele estivesse pensando quero beber. Olha só, o verbo está na primeira pessoa. Ele acha que é ele que pensou, mas ele não quer beber. Então, qual dos dois não quer beber? Os dois querem. Todos os dois querem. Agora, a responsabilidade de quem? Dos dois. Não é assim? É muito natural. Do jeito que ela fala, tá fácil aí. O motorista é responsável pelo carro, até o momento que ele dá defeito. É o caso do bombeiro, por exemplo. O bombeiro é chamado quando a situação é drástica. Mas enquanto você tem uma chaminha aqui e ali, você mesmo vai resolvendo. Isso mesmo, né? Quando os desencarnados querem comer com a gente, querem beber com a gente, querem falar mal dos outros com a gente. Só que eles veem em nós o quê? Sintonia. A gente também quer. Porque se eu não gosto de falar mal dos outros, como é que o espírito que quer falar mal dos outros vai ficar do meu lado? Vai ficar de saco cheio e vai morrer. Não tem sintonia. Então, na verdade, os obsessores fazem o que nós precisamos fazer, autoconhecimento. Nós precisamos saber o que os espíritos que querem obsediar fazem, né? Então existe obsessor inexperiente, que vai tentar obsediar alguém, mas não sabe obsediar. Tá claro? Mas em alguma hora ele dá sorte. Ele, né? O obsessor técnico mesmo, ele não é bobo, não. Ele vai te estudar. Ele vai estudar para falar assim, o que essa pessoa mais gosta, o que ela mais quer, o que ela mais pensa. Então, o obsessor ele vai tentar pegar o meu ponto fraco e vai saber o que mais é o sexo, é o dinheiro, é o poder, é a mentira. Aí ele sabe assim, ó, esse cara é mentiroso. Eu já sei o ponto que eu vou pegar ele. Mas ele vai saber, ele sabe que eu sou o quê? Mentiroso. Ele só vai entrar num carro que já está numa direção. Quem pega no volante sou eu, mas ele pega no volante e fala assim, vamos para esse lado aqui, vamos para isso aqui, aí fica fácil. Porque é uma sintonia de corresponsabilidade. Mas no fundo a responsabilidade é idêntica, porque os dois fazem o mesmo movimento. Não é assim? Porque senão você é coitado dos espíritos.
Nós seríamos uma máquina direcionada. Fácil, né? Julgar só para o obsessor. Eu estou passando, eu fiz uma maldade danada, o obsessor me pegou. Meu filho, eu sei que a sua parcela de mal está bem grande aí, meu filho. O obsessor só aproveitou. Vai responder com você? Vai. O nível dele e o seu nível, cada um no nível que cabe ele a responder. Né? O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. E olha como é que é a diferença da mediunidade superior. Os bons nos sugestionam, a ação é só nossa. Quando nós fazemos o bem, existe uma cota de responsabilidade do mentor superior? Tem. Mas quando nós abraçamos a perspectiva, a ação é só nossa praticamente, porque eles não vão fazer por nós. Só se for uma intervenção em que eu sou inconsciente, aí uma inconsciência pode existir, e o bem é feito todo por ele. Mas a maioria dos casos, eles esperem a nossa adesão para que nós possamos ser um instrumento do bem e eles serem apenas os inspiradores, porque o bem sempre é suave, leve, nobre, é sempre assim, não tem imposição nenhuma. O mal é que invade, né? O bem fica esperando ser chamado. Isso mesmo. Ele fica atento a poder inspirar, vai lá, meu filho, aproveita, embalo, né? Assim, é mais ou menos assim. Né? Quanta sugestão nós não recebemos no dia a dia das pessoas. Essa mediunidade ela é muito natural, gente. Você assiste televisão, conforme você assiste, você está sintonizado com aquele tipo. Isso são mensagens subliminares que, né, que as coisas aparecem nos induzindo a fazer ou escolher. Né? Eu posso ter vontade de beber só por uma propaganda que alimenta os meus anseios interiores. Por isso que nós temos que estar atentos ao que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes eu posso ser induzido, né? Olha a mediunidade natural aí, ó, na vida. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Então, ó, toda obsessão é um ato multissecular. Porque para chegar no nível de obsessão é alguém que está cobrando. Eu não entendi o termo que você usou. Ele usou aqui, ó, um drama multissecular. O que é multissecular? É um drama que vem carregando séculos. Ah, tá. Tá claro? Em que, como nossos espíritos é mais revoltado, é mais intolerante, não perdoa, isso gera o quê? Ação e reação. Então, em vez de eu falar assim, chega, não quero entrar mais nessa. Então, quantas vezes não é uma pessoa indiferente, é alguém que mexe com a gente. Ou é um ódio muito bem alimentado, ou é um amor muito bem sustentado. E todo ódio alimentado é um amor que ontem foi desvirtuado. Não é qualquer um. A gente fala assim, eu quero matar essa pessoa, eu quero... Não é assim? Nesse quadro você vê que existe uma história mais profunda por trás. Então é o que ele falou, que é um drama multissecular, é drama. Não é qualquer coisa, não. Por isso que muitas vezes as nossas dificuldades, muitas vezes com espíritos desses jaz, quando vem na posição de filhos. O marido. Isso. Marido, filho. O núcleo familiar é o núcleo de resgate amoroso. Onde somos chamados a tentar, de alguma forma, restabelecer problemas multisseculares em que nós vamos ter que conviver para aprender a amar. Né? Não ponderam que o obsediado e o obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Os núcleos que fazem os vínculos obsessivos são núcleos de perturbação. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indescritível na esfera espiritual. Então, quando a gente se entrega a um trabalho desse naipe, tem que ser com muito carinho, porque por trás ali existem dramas dolorosos. Na minha vida sempre existiu a presença, agora acho que eles me deram uma trégua, sempre existiu a presença de alguém obsediado, obsessões bem
pesadas, né? E não chegou para mim porque eu sou bom, nobre, elevado, não. Vai eu ver onde que eu entrei nessa história aí. Pela misericórdia divina, por estarmos direcionados a alguma coisa elevada, eles aproveitam assim, ó, de vez em quando vem um caso descongelado para você lá, para você, a coisa é mais complicada o que você fez, né? Você não fez diretamente, mas você participou indiretamente. Então a gente abraça aqui com mais carinho, né? Tinha, por exemplo, um caso de um menino que quebrava a casa dele toda, cuspia todo mundo, soprava todo mundo, né? O único que ele deixava entrar na casa para ficar no quarto com ele era eu. No dia que levaram ele lá pro hospital do Eurípides Bassanufo, lá em Sacramento, a única pessoa que ele só deixava ir se eu fosse com ele. Aí lá vai eu lá para Sacramento. Você é amiguinho dele do passado? Hã? Vai saber. Vai saber. O que eu devo induzir, né? E resolveu? Mas, o último contato que eu tive com ele foi quando eu deixei ele em Sacramento ali. Eu acho que Sacramento. A libertação. O nome desse não tinha jeito. Universidade do Sacramento. Tá vendo? São dramas. Os pais, né, não entendem, porque o menino, aquele dócil, aquela criança dócil de 15 anos, de repente vira o quê? Um monstro. Isso antigamente ia ser exorcismo. Você vê, ué. Não ia ser? Ia. Ou então ia ser internado em hospitais psiquiátricos, como muitos deles já. Pois é. Né? Você vê como é que as coisas vão mudando, né? Os padrões da psiquiatria mudaram do passado para hoje. Tem mais uma humanização, né? Antigamente era cruel. Gente. Você vê, ué. Era cruel porque os métodos de quem estava ali também era cruel, né? Você vê, não tem nada, gente, nada foge dos parâmetros. Está tudo no lugar. Tudo se ajustando. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico. Então, o Espiritismo, uma vez nós tínhamos uma equipe de visita, que nós fomos a atender uma pessoa que estava doente, e nós falamos assim, vai curar, pode ficar tranquilo, e ele desencarnou, gente. Nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de melhora, e nesses casos de obsessão, a cura, ela pode ser só daqui a 3, vai saber não onde vai ser um paliativo. Vai curar, claro. Vai curar um dia. Não é assim? A própria reencarnação para alguns espíritos é um processo de cura, gente, de tratamento, em que aqueles que estão envolvidos assumem a postura de enfermeiros espirituais, junto aos companheiros mais perturbados, quando nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo, né? E de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso. Outra coisa, ele não pode julgar nada, até porque a vítima de hoje pode ter sido verdadeiro algoz. Ninguém é santo, não, gente. Coitado do fulano, está sofrendo tanto. Meu filho, você não sabe o que ele já fez. Não quer dizer que nós vamos ficar olhando para a pessoa, do que ele já fez ou não já fez, mas não tem nada disso, não, gente. A gente fala, coitado do Brasil, povo que sofre, meu filho, você não sabe que povinho que é. Você não sabe povinho que é esse aqui, meu filho. Você pode ter certeza, o que mais nós sofremos foi o que mais nós fizemos o quê? Produzimos. Ué. Nós somos corruptos. Por que o Brasil tem uma necessidade de. A palavra corrupção é o legado necessário no Brasil. Que é que só tem corrupto, gente. E eles aprenderam com a gente. Quem está no governo, quem está na frente das empresas, são pessoas que nós mais exploramos. E aprenderam tanto que vocês me ensinaram. E eles iam aplicar em quem, gente? Eles aprenderam com quem? Com a gente. Eles iam aplicar em quem? Nos outros. Caçador de verdadeiro, atira em galinha.
Isso aí, não tem bala perdida. Nesse aspecto. Tem nome e endereço. Isso, e nós achamos uma injustiça, né? Oh, injustiça. Quem te vê hoje com esses pensamentos, quem te vê com ideal de lutas, oh meu filho, oh, não te coloca no poder não, para você ver o que você vira. Você vê, não podemos falar nada, por enquanto nós só temos que a graça e as bênçãos de uma doutrina espírita que nos favorece fazer o bem. O campo da religiosidade nesse Brasil aqui, como muita gente abraça o bem aí agora, vira até santo, né? Fica até santo, não vira? Tem cara de santo, mas não vai mexer com o diabo que está lá dentro, não. Vem. Muita gente, eu estava falando isso semana passada. Tem muita coisa ruim aqui, né? Mas tem muita coisa boa também, pessoal. Tem muito reajustamento. Muita gente solidária. Sabe? Quando você coordena uma tarefa, você pede a ajuda das pessoas, as pessoas confiam no seu trabalho, te ajudam. Você viu, né? Muita gente assim, querendo fazer o bem. Você vê. Mas eu acho que tudo tem um interesse por trás, sabe? Isso mesmo, ainda bem que mesmo nosso interesse em elevação, que é um interesse, como é que chama? Ganância espiritual. A gente acha que nós somos ganância. Se nós desencarnarmos no meio de ganancioso e falar assim, por que eu estou no lugar errado? Se eu estou do lado de gente ganancioso, interesseiro, aí eles vão dizer, você era diferente. Mas você acha que todo mundo faz o bem pensando nisso? Não. Não quer dizer que não faz o bem pensando nisso, mas pense em alguma coisa de benefício próprio. E o ego? Você vê. E o ego? Só de ter uma postura adorativa em torno de si também já é um bem pago, não é? Para nós termos uma isenção dos nossos interesses de ação, nós temos que ser muito nobre. Tem que ter uma nobreza aqui dentro de nós, gente. Eu acho que nós não estamos credenciados a essa nobreza espiritual assim tão, né? Mas não importa se assim é. Já estando assim, tá bom. Não, mesmo porque isso aí pode ser uma coisa inconsciente. Não é uma coisa consciente, não. Mas no fundo tá lá. Mas você pode ter certeza, se nenhum de nós que estamos nos trabalhos espíritas, por exemplo, chegar lá, não tiver um resultadozinho bom para nós vamos ficar um pouco revoltados. Fiz tanto, Mas então você está cobrando o quê, meu filho? Você fez para quê? É porque tem muita gordura para chegar até o ponto. Tem uma capa de gordura grossa, o cara acha que já chegou na hora de receber a medida. E a costela está lá embaixo ainda. Nós vamos saber mais ou menos isso quando a gente desencarnar. Se a gente não for acolhido, se a gente não for condecorado, se a gente não for assim, né? Muitos de nós vão achar que tem um tapete vermelho para nós passarmos. Não é qualquer um de nós que é igual o Chico recebido por Jesus, não, gente. Tá claro? Mesmo assim, o Chico sentiu-se muito constrangido por Jesus recebê-lo. Nós já não pensaríamos assim, não. Já pensaríamos que Jesus está nos aguardando. Está fazendo a obrigação dele. Nossa, imagina Jesus recebendo a gente olhando todo mundo para baixo, você está vendo quem eu sou? Tem certeza que ele A gente fez isso Rapidamente ele manda um zap. A gente não vê as intenções que estão por trás dos atos, a gente só vai ver quando a gente passar por uma dessas. Principalmente se a gente for esquecido, né? Assim? a vaidade. Você entrar no plano espiritual como indigente. Não é assim? O livro voltei, Samuel. Isso aí, ué. É isso que ele Ó, sente. André Luiz, irmão Jacó é a nossa cara, gente. É a nossa cara. Nós temos que estar bem atento à forma como esses companheiros desencarnaram para a gente ter mais consciência, né? Para estar. É isso aí, ué. Se a gente aceitar que nós somos iguais a eles, nós vamos ter menos problemas. Isso mesmo, pelo menos não vai. O negócio Expectativa e satisfação.
Porquanto é muito difícil de identificar a verdadeira vítima com a visão circuncrista do corpo terrestre. Como que é difícil identificar a verdadeira vítima e como que é difícil na visão terrestre saber quem é elevado e nobre? Porque basta uma pessoa fazer uma palestra, para a pessoa dar um passe, a pessoa ser médium, já virou o quê? Espírito elevado, nobre, né? Uma santificação, né? Aliás, quando você vai conviver às vezes próximo de algumas pessoas que você vê falando, que você conversa sobre o livro espírito e tal, aí você vai entrar na casa da pessoa e conviver, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Tudo que fala não faz. Você vê. E aí você fica chocada, você fica pensando assim, nossa, será que eu também vivo essa hipocrisia? Mas na verdade a pessoa está tentando. Isso mesmo. A gente não pode condenar lá, então, quantas vezes eu não dei um chilique lá em casa com meus meninos e vim para evangelizar, e na hora que eu cheguei aqui, antes de entrar na sala de evangelização, eu falei, eu não sou digna de evangelizar ninguém, todo mundo. Pelo contrário, você é digna para você continuar mais tendo trabalho. Mas se a gente não fizer, não ir tentando, para a gente melhorando para trás, também nós vamos sair do lugar, né? Porque nós ficamos numa projeção de imagem. Mesmo porque é muito fácil ficar na zona de conforto. A gente aprende pra caramba, principalmente as crianças. Isso mesmo. Porque nós somos espíritos que estamos reestruturando nossa caminhada, gente. Só isso que acontece. E muitos de nós vai se evidenciar pelo comprometimento do bem que nós abraçamos. É só isso. Isso não é bom não, mas pode ser compromissado com o bem, já está bom? E bacana, sabe? Não é assim? Eu acho, Samuel, da gente reconhecer, eu mesmo. De tanta coisa que eu fiz errado e que eu vi que eu fiz, sabe? Às vezes até vergonha, né? Isso mesmo, mas você ter vergonha que nós somos assim mesmo. Pois é, mas assim, aí agora eu, né? Mas graças a Deus nós temos a inspiração do bem, o comprometimento com o bem, que contrabalança esse processo, gente. Para que a gente não se iluda, até porque a imagem que nós temos de elevação é uma falsa imagem. Antes eu achava que os discípulos de Jesus eram espíritos nobres, gente. Até ler Paulo Estevão. Acho que foi semana passada que tinha uma menção de que nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso mesmo. Né? Isso aí. Aqui. Né? E olha que está na Bíblia que até a 4ª geração você vai penar. Que é um padrão simples de evolução, em que a partir da 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª, é padrão de evolução no campo da regeneração. A 4ª geração é padrão estabelecido até a razão desenvolvida e o sentimento despertando para o campo da nobreza. Não é uma geração só não, é 4ª geração. É um processo de liquidação moral em que as reencarnações ainda são baseadas no resgate da justiça. A 5ª geração já é algo um patamar elevado dos padrões reencarnatórios, em que a herança é mais sublime e o caminho mais estreito. Não é assim? Então, por que Moisés atravessou o mar e João Batista batizava no rio? Estreitamento de desenvolvimento interior. Mar é reencarnação múltiplas, onde você aprende ainda espírito ignorante que tem que precisar de muitas o quê? Vidas sucessivas. Quando você começa a entrar no rio, aí já é uma perspectiva de justiça, você já aprende sobre a lei, você é responsável pelas suas escolhas, então, não é assim? Então já é um estreitamento, já é um trabalho bem voltado, o cara é responsável pelas suas escolhas. No mar não, o mar ainda é inconsequente, vai nadar muito. Aí começa, Jesus não trabalha no rio, ele já começa a olhar para os lagos de Genezaré. Já são reencarnações o quê? Pontuais. Mais pontuais, reencarnações mais nobres. Não é assim? Uma hora, aí até você conseguir ultrapassar os limites das necessidades reencarnatórias, você andar sobre as águas. Eu já falei para vocês, quer saber se precisa reencarnar ou não, tenta andar pelas águas. Quem conseguir andar pelas águas, não precisa reencarnar mais não. A maioria de nós precisa na água, vai fazer o quê? Se afundou é porque precisa reencarnar. Não é assim? Então a gente de vez em quando faz esse teste lá.
Em vez de achar que nós somos muito elevados, tenta andar sobre a... Nem precisa. Não vale enganar, não, né? Depois de pequena pausa, continuou. Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. É a mesma coisa de Jesus com o que estava do lado da cruz dele. Dimas. Ué. Então, por causa de uma vírgula, você confunde a promessa de Jesus. Em verdade vos digo, hoje que estarás comigo no paraíso. É diferente. Em verdade vos digo, hoje que estarás comigo no paraíso. Quando é, nós não sabemos. Agora, se eu falo, em verdade eu digo que hoje estarás comigo no paraíso, é confundível. Ele não podia estar no paraíso com Jesus, não, gente. Ele tinha que resgatar todo o processo evolutivo dele. Eu não tinha tentado para isso. Para você ver. Você coloca a vírgula antes ou depois, muda a frase. Estarás comigo um dia. Pode ter certeza. Só dele se interessar por Jesus ali, já é um princípio de que a pessoa está querendo o quê? Já pegou o olho. Já está interessado no bem, gente. Jesus está dizendo hoje, né? Que estarás comigo no paraíso. Mas se eu falo que ele vai estar hoje, Jesus está mentindo para ele. Não pode? Não, eu acho que isso aí é igual a Jesus e Judas, porque fala que era necessário que tivesse um Judas lá, porque senão Jesus nem morreria. Aí fala que algumas obsessões são necessárias para a gente crescer também, né? Para você ver, então tem necessidades e necessidades. Se Jesus viu cumprir a escritura de uma verdade, alguém tinha que cumprir o papel de Judas, gente. Mas alguém que vai cumprir como? Uma pessoa que tinha interesses que ajustavam-se àquilo. O Judas, gente, não é um traidor. Ele tinha uma visão distorcida da verdade, porque na verdade todos os religiosos daquela época achavam que o reinado de Deus era na terra, que os judeus iam ter um reinado tão compatível como os romanos. E Jesus falava: meu reino não é desse mundo não, gente. Não tem essas características. Ele não conseguia compreender. Mas o Judas tinha certeza que quando ele se prendesse Jesus tinha o poder. Se Jesus multiplicava pão e peixe, que prisão é prender Jesus, gente? Qual? Ele podia conclamar lá os espíritos, os anjos, mas Jesus mostrou para ele a lição da verdade. Na hora da prisão dele, ele colou a orelha do cara. Isso, um cara que colou a orelha vai sofrer alguma coisa, gente? O Judas tinha certeza que Jesus ia ser o rei da organização material e Jesus ia ser o ministro das orientações espirituais. Com as pessoas dele. Até hoje os judeus não aceitaram Jesus, porque Jesus não foi o rei que eles esperavam, não. Porque Judas estava querendo o bem do povo judeu. Queria? Quando a maioria estava querendo o rei. Por que o céu de muitas religiões é cheio de ouro, gente? Nós já projetamos para o plano espiritual riquezas. Que esse que é o nosso interesse. Não tem nada disso não. Apesar de no plano espiritual ser muito melhor do que aqui, né? Você vai para o nosso lado escrito lá. Nosso lar é mais desenvolvido do que Nova York, gente. Do que a China, o Japão. Tudo que você vê lá de grandeza, nosso lar tinha um aeróbus lá de quantos metros de altura? Trem bala, gente. Trem que voa. Ali estava mostrando em 1940, mostrando trem bala. Trem que usa lá os fios, eles eram conduzidos por fios em cima. Não é assim? Por conduções elétricas do nosso lar naquela época. Hoje você vê trem aí, ó, suspensos, trem que usa os supercondutores. Vai para o nosso lar hoje lá. Tem, o aeróbus está na onde? No museu lá, ó. Museu lá é tecnologia avançada aqui. Gente. Porque os técnicos dos planos espirituais reencarnam, gente. Eles têm a missão tecnologicamente de desenvolver o planeta Terra. O planeta Terra não vai ser um planeta miserável, não, gente. Pelo contrário,
quanto mais nós nos desenvolvemos espiritualmente, menos miséria vai ter no planeta Terra. A Terra é miserável porque o coração do homem é miserável. O plano onde nós estamos retrata quem nós somos. A forma como lidamos com bens, lidamos com as pessoas, relacionamos com as pessoas, é a evidência de como o planeta é. Ué. Imagina no dia que nós somos bons, gente. Não tem como um planeta que vai ser fraterno existir miséria. O que nós estamos ensaiando nas religiões? O bem ao próximo, gente, o amor ao próximo. Jesus colocou a máxima, a pedra preciosa do seu ensinamento. Faça ao outro o que gostaria que fizesse a si mesmo. Ô Samuel, eu estava até conversando com meus filhos esse final de semana, e aí a gente analisando, né? Como que a gente está tão longe disso? Como que a gente está tão longe dessa... Não, tão longe não está não, mas não está desenvolvido. É, porque até meu filho contando para a gente lá, que tem determinados países que eles mandam sequestrar crianças para poder tirar os órgãos, para poder atender a uma fila de outra família, entendeu? Então pensa bem como que a gente vai ter paz nesse mundo. Mas é porque a pessoa não tem uma visão espiritual ainda. Não vê que atrás de um ser tem um espírito. É muito atrás. Olha o Francisco de Assis. O Francisco de Assis, ele tinha uma visão espiritual até das plantas, dos animais. Por isso que ele era amoroso. O que ele via nós não vemos, gente. Hoje as crianças, 200, 300, 500 anos atrás, não eram filhos igual hoje, não. Eram animais. Não tinha esse amor, não. Eram objetos. Mulheres não tinham valor. É assim? É. Olha o padrão de desenvolvimento que nós temos hoje, gente. E por que nós estamos amando mais os animais, as pessoas defendem os animais? Porque já começa a conceber que por trás do espírito dos animais, por trás dos animais tem espírito. Então, cada vez mais nós estamos aproximando de um amor que estende ao infinito. Até nós chegarmos à concepção que as forças divinas estão em tudo. Olha o respeito que nós vamos ter pela vida nesses momentos. Isso não é teoria, não, gente. É concepção perceptiva. Porque nós já fazemos isso em prol da natureza. Tem gente que ama os vegetais mais do que ama o homem. Mas existe essa discrepância muito grande, né? Algumas pessoas já desenvolvendo esse lado, mas outras não. Mas generalizadamente, só existe ainda o egoísmo quando é de ordem mesquinha material. Porque quando há um sofrimento, quando há um acidente, até aqueles que são duros, são sensíveis. Eu acho que também divulgam muito o mal. É. O bem quase não é divulgado. A propaganda, você vai comprar revista do bem, não vende. É. Jornal tem que ter o quê? Só interessa. Basta ver quais são os canais menos assistidos na televisão. TV Cultura, TV, né? O pessoal não quer esse tipo de coisa, não. Só, lógico, a gente pode escolher. Uma hora assistir um filme mais de ação, mas nós temos que ter o prazer de escutar. Vai escutar música clássica, quem que gosta? Música clássica é música sublime, gente. Música de outros planos. Nós gostamos de quê? Bumbo, guitarra, né? Aquilo que mexe com o corpo. Nós somos mais para Sapucaí do que para... Não é assim? Ué. Por isso que no nosso lar lá tinha o campo da música, os espíritos mais sublimados vão para o centro. Os espíritos menos sublimados vão para a periferia. Ali tem um pixinguinha desencarnado cantando sambinha, né? Aí você vai sentar na mesa, na roda do pixinguinha lá, reencarnação, reencarnação. Quantas vidas teremos, né? Mas já é alguma coisa. Não é assim? Tem alguma coisa errada nisso, gente? Não. É padrão de sintonia. Mozart, Beethoven, são espíritos sublimados de planetas que vêm aqui dar uma colher de chá para nós, gente. Para mostrar assim, ó, não tem só isso aqui não, gente. Tem coisa aí que, né? Diz que essa turminha vai estar de volta aí. Isso mesmo, Até porque o planeta vai ser artístico, né? Porque vai ser um planeta que mexe com sentimento. Não tem outra alternativa, não. O planeta vai ser artístico. Basta ver quantos programas de música existem hoje na televisão. Onde você concebia? Tinha
como é que chama aqueles concertos de música no passado aí, que faziam MPBs, né? Festival. Era raríssimos. Mas tinha, ainda bem, né? Agora vai chegar hoje com o CBE, tudo caminha para a arte, para a beleza, porque nós estamos caminhando para esse campo aí. Porque a era da razão do homem passou. Adão nasceu primeiro que a Eva, por quê? A era da razão vai passar, a era do sentimento vai chegar, sublimando a nossa capacidade de desenvolvimento interior. Porque o sentimento é o sentir por dentro. A razão trabalha com o quê? Com o superficial. Mas é subordinada à lei, ao comprometimento, né? Assim, está fundamentada pela informação que vem de fora. O sentimento, ele vai fazer essa informação nascer por onde? Por dentro. Mas para isso eu tenho que sentir, gente. Não posso mais pensar. A fase religiosa, teórica vai passar. Saber espiritualidade, a espiritualidade na Terra é uma espiritualidade teórica, porque ainda não foi colocada dentro do coração. No dia que sentir espiritualização, sentir esse espírito, é uma coisa completamente de saber que eu sou espírito. Por isso que a maioria dos espíritos vai desencarnar e tomar um susto. Tudo verdade, meu Deus. Quer dizer, está colocando para onde? Ó, está sentindo. Sabe aquela sensação assim? É a nossa introdução da teoria para onde? No coração. Essa sensação vai ficando cada vez mais forte, até você ficar acostumado com ela. Olha, realmente não existe morte. É natural, né? Já conhece todos os casos? Indaguei. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela a possibilidade de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Obsessão é obsessão, gente. É drama ligado aos séculos. Não é um caso simples para ser solucionado. É algo que precisa de emergência, né? Quantos casos obsessivos são tão materializados que tem obsessores que se odeiam, que tem que nascer no mesmo corpo para dividir um corpo com 2 cérebros. Estavam agarrados no plano espiritual, engalfiando-se em brigas. Que para solucionar o problema imediato tem que nascer juntos. Alguns têm que estar um suportando o outro, porque tem que aguentar o outro do lado. Não pode nem bater no outro, não, porque dói. E tem que encarar frente a frente. Uns tem que ficar frente a frente olhando para cada um. Alguns estão em processo de libertação, então nasce meio dividido, podendo até fazer uma cirurgia para o quê? Para separar. Não é assim? Engalfiando-se. Então está tudo certo, não tem nada errado, tudo se concretiza por um processo que nós temos que desenvolver o amor entre as pessoas, porque olha o que o elo familiar faz. O elo familiar é um projeto de resgate espiritual com alguns e de reestruturação de vínculos com outros, sustentação de vínculos mais profundos com outros. Por isso que João Batista comia mel e gafanhoto. Ele é o símbolo da reencarnação. Alguns vínculos nossos são gafanhotos que nós temos que o quê? Engolir grela dentro. Alguns melzinhos vêm junto para dar apoio na sustentação da vida. É assim? Muito mais fácil, né? Então, hora que você vai nascer com 3 obsessores, você tem que nascer com alguém para te dar suporte. Esses gafanhotos na vida. Né? A história de João Batista é a história da reencarnação planificada. Tem reencarnação amorosa, tem reencarnação de resgate, tem reencarnação... Não é assim? Por isso que ele tem que nascer e mudar o passado com personalidade para virar uma pessoa nova. A reencarnação faz isso com a gente. Nós mergulhamos na água das reencarnações do corpo, pegamos um novo nome, esquecemos o passado para tentar modificar o nosso parâmetro. Porque o espírito não precisa de batismo, a reencarnação é o próprio. Não, eu não batizei meu filho. Fica tranquilo, meu filho. Você está batizado, sacramentado. Ali é apenas um ritual de um processo que é real. Todo mundo é batizado quando nasce na água. Porque somente a água para lavar nossas imperfeições espirituais. A nossa roupa tem que ser lavada nas águas lustrais
das reencarnações. Até que você precisa menos de reencarnar, porque precisa, não tem tanta sujeira assim, né? Explica melhor esse negócio da água, eu não entendi. Quer dizer, a pessoa não está batizada, ela está pagando se ela não for batizada. Essa é a visão que a gente tem. Isso, então eu chego no plano espiritual, estou com um problema sério de consciência, tem que reencarnar, tem que ser batizado? Não. Aí eu nasço na água, porque nosso corpo é feito de quê? Gente, nós estamos no pleno batismo. Parece não, mas é pura água, 70% de água no nosso corpo. Está mergulhado. Tá claro? E ainda tem que estar do lado, esquecer o passado, tem que esquecer. Não é assim? Pega um novo nome. Porque nome é superficial. A mudança interior que é essencial. Samuel, é tão incrível que o planeta, né, a Terra, hoje não é tanto mais com água, mas 70% é água também, né? Porque o planeta Terra, nós somos um planeta Terra personificado em forma de tem corpo. todos os elementos, né, no nosso organismo, que tem no planeta. Isso mesmo. Que incrível. Você vê, nós somos o planeta movimentando. Tá claro? E nós, coletivamente, somos células de um grande corpo vivo, que chama-se planeta Terra, que é coordenado pela mente de Jesus. Jesus é o coronário da Terra. Nós somos, talvez, o genésico. É assim? Se tiver, daí pra baixo. Os espíritos superiores são o centro frontal, os intermediários, o laríngeo, aí vai. Nós somos a ralé de baixo, os órgãos e centros de forças periféricos. Não é assim? Porque nós somos o retrato do que é o universo. Qual que é a mente de um espírito que sustenta o universo? A mente divina. Qual que é o coronário ali? Os arcanos e os serafins, em sintonia perfeita com o Criador, numa simbiose amorosa profunda. Aí vai descendo para você ver. Vai chegando nos planetas materializados como núcleos de forças concentrados para sustentar vidas. É tudo a mesma coisa. Não é assim? Muito bem, nós temos que terminar nosso tempo, acabou.